Olá! Amanhã é dia de finados. Há uma prática muito comum que é vista nos cemitérios, que é a questão de acendermos velas aos mortos. O que eu gostaria de colocar hoje na mira da verdade, a base bíblica para essa questão de acender uma vela para um morto, qual o significado disso? Existe alguma razão de acendermos uma vela para os nossos mortos? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui começando o programa Na Mira da Verdade e você é muito bem-vindo onde quer que você esteja. Talvez você esteja nos assistindo através do nosso Facebook, talvez você esteja nos acompanhando a TV Novo Tempo aí por uma antena parabólica nos lugares mais longínquos desse país. Talvez você esteja nos vendo através das antenas por assinatura. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você já estar aqui com a gente. A gente sempre costuma dizer, né, que na verdade quem é que faz esse programa acontecer são vocês, telespectadores, que mandam as suas perguntas, as suas dúvidas e o programa acontece. É um programa ao vivo que só pode acontecer se você tiver a sua dúvida. Portanto, já estamos conectados aqui, como eu sempre falo, com o Brasil e o mundo, hein? Porque estamos transmitindo pela internet e chega em qualquer lugar deste planeta e também aqui no Brasil pela TV Novo Tempo. E é um prazer muito grande ter a sua sintonia, ter você aqui junto com a gente. Quem está na mira para responder as suas dúvidas, as suas perguntas, baseando-se na palavra de Deus, é o nosso companheiro, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo tranquilo e, como sempre, é uma satisfação estar com o nosso telespectador, amigo, que sempre nos acompanha. E digo a você também que acompanha pela primeira vez o programa, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E esperamos que as suas perguntas sejam respondidas a contento. Que a Bíblia fale, não um ser humano, mas que a Bíblia fale ao seu coração e leve a você as respostas, as transformações e o conforto que você precisa. Então, a você que está acompanhando pela primeira vez o programa Na Mira da Verdade, a dinâmica do programa é a seguinte: você faz a sua pergunta, manda para mim aqui a sua pergunta e eu vou formular e colocar o professor na mira. A gente tem que tentar ver se ele não consegue responder. Tentar ver se a gente consegue acertá-lo, alvejá-lo com a questão em pauta. Nunca aconteceu isso, não consegui derrubar o professor ainda, mas onde quer que você esteja, manda sua pergunta para a gente, como por exemplo a pergunta que nós abrimos no programa, o assunto que nós abrimos no programa chegou pelo nosso SMS aqui também. E a gente pegou o contexto da pergunta, quem mandou, deixa eu ver, foi o Jonisley, lá de Colatina, no Espírito Santo. Ele fez a pergunta baseada no dia de finados, que nós estamos ao vivo aqui hoje, é amanhã, dia 2 de novembro, né? Mas a pergunta que a gente colocou aqui na mira da verdade é essa questão dessa prática bastante comum. E você vê, né, nos cemitérios tem até um lugar especial para você acender uma vela ali para os seus mortos, né? E aí a nossa questão aqui é saber qual que é o real sentido disso. Será que a Bíblia orientou-se a fazer esse tipo de, ter esse tipo de procedimento com os mortos? A questão dos mortos aí, qual é a relação de uma vela com um morto? E essa questão que eu estou colocando você na mira, professor. Existe alguma base bíblica para esse, será que podemos chamar de um ritual, né? Existe, qual o sentido de se colocar, de acender uma vela? Como é que se chegou a essa prática aí no meio cristão? Muitas pessoas sinceras, elas acendem velas aos mortos
com a esperança de conseguir uma graça, conseguir uma intercessão junto a Deus, porque elas creem, obviamente, que esta pessoa que está morta, sua alma ou espírito se encontra num lugar intermediário ou no próprio céu. Então, sendo que a Bíblia ensina que a morte é um sono até o dia da ressurreição, quando Cristo voltará, não há base bíblica para acender velas para os mortos, no sentido de pedir a eles uma intercessão ou, de repente, levar uma graça a eles por meio dessa vela. Não, a Bíblia não ensina isso. Os mortos, eles não têm influência alguma no que acontece na nossa vida. De acordo, vamos ver, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, para entendermos o que é a morte segundo a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então o que acontece? O primeiro texto diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Então eles não estão vendo alguém prestar alguma homenagem por meio de velas ou pedir uma graça, na verdade, através de velas acesas, né? E o verso 6 complementa, ó, amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Eles não sentem mais amor, nem ódio e nem inveja. Então isso envolve total inconsciência. Uma pessoa consciente, ela tem que sentir pelo menos uma dessas coisas, amor, ódio ou inveja, né? Estando ela no céu ou num lugar intermediário, mas a Bíblia diz que ela não sente nada disso. Então é por isso que a Bíblia diversas vezes compara a morte a um sono. Usa a hipérbole do sono para se referir à morte. Tá? O próprio Davi, no Salmo 13, verso 3, ele comparou também a morte a um sono, assim como outros autores, eu vou deixar as referências bíblicas para você conferir. No Salmo 13, 3, Davi disse assim, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, o autor bíblico, o pensamento hebraico, vê a morte como um estado de inconsciência, porque não existe dicotomia ou separação entre corpo e alma no pensamento hebraico. Né? A Bíblia ensina que a natureza humana é holística, ou seja, integral. Então é por isso que Davi fala que ele não queria dormir o sono da morte. E outros autores bíblicos comparam a morte a um sono. E que isso deve levar você a entender que o acender velas não vai fazer com que a pessoa interceda por você. Primeiro, porque ela está dormindo. Segundo, porque 1 Timóteo 2,5 diz que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. E 1 Timóteo 2,6 já dá a resposta do porquê. Porque foi Ele quem se ofereceu em sacrifício por nós. E porque Ele tem dupla natureza. Então, com a sua divindade, Cristo aproxima Deus da humanidade. E com sua humanidade, Cristo aproxima a humanidade de Deus. Então, somente um ser com dupla natureza, ele pode interceder pelo ser humano. E um ser que tenha morrido no lugar do ser humano. Então, os mortos não podem interceder por nós, porque estão inconscientes e porque há um só intercessor. E outros textos que falam que a morte é um sono, você pode ver Daniel 12, versos 2 e 12, Jeremias 51, 57, 1 Coríntios 15, 23, João 11, 11 a 14, é outro texto em que Jesus compara a morte a um sono. Agora, seria errado uma pessoa ir até o cemitério e prestar alguma homenagem a um querido morto, limpando o túmulo ou fazendo alguma coisa parecida? Claro que não. Não tem problema algum em fazer isso se você for com o pressuposto correto. Você não pode ir ao cemitério com o pressuposto errado,
de que a pessoa morta está ali vendo, está sentindo alguma coisa, porque a Bíblia diz que a pessoa não sente nada e que ela está entregue ao esquecimento. Então, nós lemos isso em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Agora, nós vemos que Jacó, quando sepultou Raquel, sua esposa, ele não deixou de homenageá-la, mesmo que ela estivesse dormindo. O verso 19 de Gênesis 35 diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje, até o dia em que o texto foi escrito, né? Então ele levantou uma coluna, né, tanto para demarcar onde estava a sepultura dela, mas como uma forma também de homenagem àquela pessoa que ele tanto amava e que faleceu. Então, todas as pessoas que vão, né, ao cemitério no dia dos finados, elas têm que ter os seus sentimentos respeitados. Tá? Nós não cremos, como muitos, que a morte é um estado de consciência. Mas mesmo assim, deve-se respeitar os sentimentos das pessoas que estão ali porque sentem saudade daquele ente querido. Então, de forma alguma, Deus condenaria alguém visitar um túmulo, fazer uma manutenção que é necessária, não é? No túmulo daquele ente querido a cada ano, para que aquilo ali fique organizado, sempre bem arrumadinho, não é? Não tem erro nenhum nisso. Agora, não ore pelo morto, porque a Bíblia não apoia isso. Não pense que ele está consciente e não acenda velas para ele. O mais que você fizer, pode ter certeza que não vai contradizer nenhum princípio bíblico. E eu oriento a todos os irmãos e amigos que sabem da doutrina bíblica sobre a morte, que façam um trabalho bonito de evangelização nesse dia, levando para as pessoas a esperança da ressurreição. Entregue um folheto, uma revista, seja o que for, que fale da doutrina da ressurreição. Isso vai fazer com que muitos que visitam os cemitérios se encham de esperança, com a alegria, né, e com a certeza de que os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar, como diz João 5, 28 e 29 e 1 Coríntios 15. Então, aproveitemos essa data para ajudar as pessoas a terem esperança, para ensinarmos as pessoas acerca da morte, jamais para desrespeitá-las. Muito bom, professor, muito bom. Estamos apenas começando. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas por SMS. Eu recebo aqui na hora. Você pode mandar a sua pergunta também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade. Cadastre aí, segue a gente lá, manda a sua pergunta também pelo nosso Instagram. E você tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Pergunte, faça sua pergunta aqui e vamos ver o que a Bíblia tem para nos orientar. Como, por exemplo, o Mauro Cabral, ele mandou a sua pergunta pelo nosso Instagram e ele diz o seguinte: de acordo com a Bíblia e a doutrina adventista, o professor Leandro, qual a cronologia a partir da volta de Cristo até a vida na Nova Jerusalém? O que vai acontecer no meio desses eventos? Basta irmos a Apocalipse 19 e veremos que a partir da volta de Cristo, mencionada no capítulo, há uma série de eventos, bem rápido de responder. Apocalipse 19, 11 a 21 fala da volta de Cristo. Apocalipse 20 fala do milênio. E no final do milênio ocorre a ressurreição dos mortos. Satanás é jogado no lago de fogo e castigado juntamente com os ímpios. Depois os ursos são levados para o céu, na Cidade Santa, no capítulo 21, e no capítulo 22 a Cidade Santa desce para a terra e aí moraremos para sempre com Deus aqui neste planeta. Então a sequência é simples, basta ir de Apocalipse 19 a 22. Muito bem, agora aqui no nosso Facebook, eu estou aqui no nosso Facebook, a pergunta do Marcos é a seguinte, professor. Tenho uma dúvida referente ao livre-arbítrio. Se Deus sabe tudo sobre nosso futuro, isso quer dizer que temos dois finais preparados?
o que nós escolhemos, ou melhor, se escolhemos a salvação e o que nós escolhemos a perdição, ou seja, dois finais, o que a gente já escolheu para ser salvo e o que a gente escolheu para se perder. Depende exclusivamente da nossa escolha. É assim que a gente entende essa questão do livre-arbítrio? Será que Deus já tem preparado dois finais aqui? Se eu escolher ser salvo, eu vou ser salvo. Se eu escolher ser perdido, eu já tenho lá o meu fim preparado. É assim? De forma alguma. Deus não é roteirista de novela, né? Para criar dois finais diferentes. Não é assim que a coisa funciona. Você decide, né? Não é assim, né? Gálatas 6, 8, diz assim, ó. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifar, isso também. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós colhemos aquilo que plantamos. A decisão é individual. É óbvio que o nosso livre-arbítrio é corrompido. Então nós precisamos que Deus direcione esse livre-arbítrio, de acordo com Romanos 2,4. Mas Deus não determina, Ele não escolhe por nós, Ele escolhe conosco o caminho que nós vamos seguir e deixa-nos seguir por este caminho. Outra coisa, você não pode entender a presciência de Deus como uma predestinação. Se você confundir esses conceitos, aí você vai achar que Deus predestinou um destino ou destinos diferentes para que a pessoa possa escolher. Não. A onisciência de Deus não é causativa. O fato de Deus saber o futuro não significa que Ele causou aquilo. Com exceção, obviamente, de profecias, que Deus faz questão de mostrar que Ele tem o controle da história nessas profecias. Agora, em relação a outros aspectos, né, Deus não predetermina como uma pessoa vai morrer e tudo mais. Imagine Deus predestinando que uma pessoa morra usando crack, ou morra sendo um alcoólatra. Que Deus é esse? Melhor ser ateu do que acreditar num Deus assim. Né? Então, não confunda presciência com predestinação. As coisas acontecem não porque Deus prevê porque elas vão acontecer. Ele conhece o fim desde o princípio, mas isso não significa que isso interfira na decisão das suas criaturas. Um outro texto importante, e fala diretamente da salvação até, Apocalipse 22, 17. O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a Nova Jerusalém aqui nesse contexto, dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, ou seja, quem não quiser não vai receber isso. Quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus. Então, mesmo corrompido o nosso livre-arbítrio, ele existe. E Deus, como eu disse, ele não é roteirista de novela para criar dois finais a fim de que escolhamos um deles. Muito bem, professor. Tem uma outra pergunta aqui. Quem mandou foi o Adão Charles, ele é de Brasília. Obrigado pela sua participação, meu irmão. A pergunta do Adão é a seguinte: por que Deus ungiu Saul sabendo que ele ia se perder? Por que ele não escolheu outro que não fosse se perder? Eu sei que Deus o rejeitou porque ele desobedeceu os preceitos, né, os seus preceitos. Mas Deus, sabendo disso, ainda assim, por que ele ungiu Saul como rei? Qual foi a intenção de Deus para isso? Você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí do Adão Charles é: por que Deus ungiu Saul sabendo que ele ia se perder? Qual foi o objetivo, qual a intenção de Deus em ungí-lo rei se ele de fato iria se perder? Por que Deus fez isso, professor? Primeiramente, o fato de Deus ungir Saul, né, não tem nada a ver com o futuro dele. Deus olhou para Saul e viu que Saul, para aquele momento, era o rei melhor. Agora, no futuro, ele quis se perder. Então, a culpa não é na escolha de Deus, a culpa
É no próprio Saul. Lembre-se de Gálatas 6, verso 7. Aquele que o homem planta, ele colhe. Deus não ungiu Saul para ele se perder. Agora, Deus sabia que no final, infelizmente, ele apostataria. Mas Deus também tinha poder para impedir que ele apostatasse se Saul assim quisesse. Porque se Deus soubesse que Saul iria apostatar e não pudesse fazer nada em relação a isso, então Deus é preso à própria onisciência dele. E ele não é onipotente. Entende? E outra coisa, a resposta do porquê da unção de Saul, ela está mesmo em 1 Samuel 8. Foi uma escolha, na verdade a escolha de ter um rei humano foi dos israelitas, não foi de Deus. Deus simplesmente mandou ungir alguém. Mas eles foram os que primeiro reclamaram, diríamos assim, da forma de governo de Deus, que era uma forma de governo teocrática. Deus era o rei sobre eles, né? E os profetas eram os representantes de Deus para instruir o povo. Então você vê aqui em 1 Samuel 8, ó, a partir do verso 4, o seguinte: Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, isso aqui é importante, ó: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus aqui claramente demonstra que ao povo escolher um rei, como as demais nações, o povo rejeitou a Deus como único rei. Não que Deus não pudesse, não pudesse existir uma monarquia divina e uma monarquia humana, mas Deus preferiria a monarquia divina, o regime teocrático. Mas como eles quiseram um rei, Deus falou: bom, já que eles querem assim, eles não estão contentes com o meu reinado, então unge um rei para eles. E aí Deus orientou que fosse Saul. Então essa é a história. Não tem a ver com predestinação, não tem a ver com essas coisas. Lembre-se que Deus deixa a história fluir no seu curso normal, respeitando as decisões de suas criaturas que são livres. Muito bem. No Facebook, a pergunta é a seguinte: eu sou da Assembleia de Deus, mas assisto muito a programação da Novo Tempo. A minha pergunta é: se eu sei que o mandamento do sábado tem que ser observado, se mesmo sabendo não o observo, eu estou cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa pergunta quem fez foi o Benedito Ruberval. Professor, sabendo que o sábado na Bíblia é para se guardar e eu não guardar, mas se eu não guardar, eu estou cometendo pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É isso? Não. A Bíblia diz que é pecado, sim, não guardar o sábado, mas não é o pecado... Uma vez que eu descobri isso como verdade bíblica, certo? Sim, mas não é pecado contra o Espírito Santo, é diferente, né? O pecado imperdoável, em Mateus 12, ele não é praticado por cristãos. Quem tem que temer o pecado imperdoável é aquele que não aceitou a Jesus. Porque o pecado imperdoável é uma rejeição contínua a Jesus e ao próprio Espírito Santo. Então, Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Mas não é o pecado contra o Espírito Santo, é um pecado, só que de menor gravidade do que o pecado contra o Espírito Santo. Tá? Você não vai pecar contra o Espírito Santo porque você não quer guardar o sábado, mas você está pecando. E pode ser que o seu coração se endureça futuramente e você não queira mais saber nada da doutrina do sábado. Você que conhece, você que não conhece é outra história. Deus, a salvação primeiramente é pela graça. E segundo, nós demonstramos que aceitamos esta graça pelas obras. E Deus considera aqueles que tiveram oportunidade de aprender, aqueles que não tiveram. Deus sabe que nem todas as pessoas estão no mesmo nível espiritual. Por isso que Ele lida com cada um de forma individual.
Muito bem, eu acho que a gente precisa fazer um alinhamento aqui, professor. Olha só o que o Adeildo está perguntando aqui, mas eu acho que ele está se equivocando, mas vamos lá. A pergunta do Adeildo é o seguinte: por que vocês, adventistas, você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, o programa Na Mira da Verdade, mantido pela TV Novo Tempo, nós somos adventistas do sétimo dia. E aí ele fez essa questão para a gente. Por que vocês, adventistas, não fazem o que Jesus ordenou, como, por exemplo, lavar os pés, mas guardam o sábado, que Jesus nunca fez questão? Vamos fazer esse alinhamento aí, professor. A igreja adventista, ela não faz a cerimônia do lava-pés, por exemplo, na Santa Ceia? É isso aí mesmo? E Jesus, de fato, não fez questão do sábado? Olha, eu lamento informar ao irmão, mas você está muito desinformado a respeito da igreja adventista. A igreja adventista é uma das únicas, são pouquíssimas, que pratica a cerimônia do lava-pés. Que é uma ordenança, não, um exemplo que Cristo deixou pra gente, certo? E é uma ordenança de Jesus. É ordenança mesmo, né? Em João 13. Então, eu não sei de onde que o irmão tirou essa informação. Ela não é correta. Você pode ir ver uma celebração de ceia, de Santa Ceia, em qualquer igreja adventista e tem um lava-pés. Então, você está bastante desinformado sobre esse assunto. Só como exemplo, esse final Não de semana... acredite naquilo que os outros dizem. Como exemplo, esse final de semana nós participamos de um lava-pés, não é, professor? Sim. Estamos juntos lá. Tinha na igreja e tudo mais, então não sei de onde veio essa informação para o irmão. Quanto ao sábado, Jesus sempre fez questão de guardar o sábado, só que ele não fazia questão de guardar o sábado da maneira fanática e farisaica da época. Então eu recomendo que o irmão estude os debates de Cristo sobre o sábado e você vai perceber uma coisa. Cristo nunca entra em discussão sobre a validade ou não do mandamento do sábado. Ele entra em discussão sobre a maneira de se guardar o sábado. Porque a lei de Deus é a lei imutável. Você lê em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque até que o céu e a terra passem, verso 18, nem um i ou um tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Então nada pode ser tirado da lei. Se não é para tirar nem um i e nem um tio, não podemos tirar um mandamento inteiro como o sábado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você vê que os embates de Jesus não eram sobre a observância ou não do sábado, mas sobre a maneira. E eu vou te dar só um exemplo. Se você ler Mateus 12, 9 a 12, isso já vai ficar claro. Aqui, Jesus cura um homem que tinha uma mão atrofiada, e Jesus cura no dia de sábado. E aí os fanáticos, obviamente, o questionam por ele curar uma pessoa no sábado. E aí no verso 12, Cristo responde, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, porque no sábado eles tirariam uma ovelha do buraco. Entendeu? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Ele não disse, é lícito você fazer o que quiser no sábado. É lícito fazer o bem e trabalhar no sábado. Não. É lícito, é de acordo com a lei, fazer o bem no sábado. Então, Cristo discute a maneira de guardar o sábado e não o sábado em si mesmo. Tanto que o sábado continuou sendo guardado décadas após a cruz pelos judeus cristãos primitivos. Então, meu irmão, o sábado é uma doutrina importante sim. Aprofunde-se e tira da sua mente essa ideia de que não há o lava-pés na igreja adventista, porque ela é uma das únicas que o pratica. Muito bem, professor, muito bem. Eu tenho uma perguntinha aqui, que chegou aqui mais no SMS também. A pergunta que você está na mira é a seguinte, meu irmão. Deus envia espírito mau para atormentar as pessoas? Pois lá em 1 Samuel 16,14, a Bíblia fala que Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul. Como é que fica essa questão, professor? Se Deus mandou um espírito para atormentar Saul, quer dizer que quando a pessoa é atormentada, foi Deus quem mandou? Antes de mostrar a resposta de 1 Samuel 16, 14 e 15,
Quero mostrar para você aqui um texto de Tiago 1,13, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Veja, não é para dizer isso. Ninguém diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, ó. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Na Bíblia, o único apresentado como tentador é o diabo. Então aqui é uma advertência de Tiago. Ao ser tentado, não diga que foi Deus quem tentou você. Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta as pessoas a fazerem o mal. Agora, como entender então 1 Samuel 16, 14 e 15? Você tem que fazer uma pergunta para o texto. Esta é a opinião teológica da Bíblia ou a Bíblia só está refletindo a opinião deles naquela época? Vamos ler 2 versos e aí você vai obter a resposta. Os versos 14 e 15 de 1 Samuel 16. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Não é a posição teológica da Bíblia que Deus envia um espírito imundo para atormentar Saul. É a opinião dos servos de Saul a respeito do assunto. Eles ainda não tinham um conhecimento mais abrangente do conflito cósmico entre o bem e o mal. E por isso eles atribuíam a Deus tudo aquilo que acontecia. Mas você vê que a revelação vai sendo progressiva e os personagens bíblicos vão tendo uma compreensão maior ao ponto de Tiago dizer, por exemplo, em Tiago 1,13, né, que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não faz isso. O único tentador é o diabo. Então, lembre-se, essa é a opinião dos servos de Saul e não a posição teológica da Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo aqui que pelo nosso Facebook quase 1000 pessoas estão acompanhando aqui o programa ao vivo. Obrigado pela sua participação. Mas olha só, compartilhe aí com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham a chance de ver o programa e aprender mais da palavra de Deus. Quem sabe tirar suas dúvidas. Nós estamos aí perto de 1000 pessoas. Compartilhe esse vídeo. Vai lá, manda para os seus amigos, manda para os seus vizinhos, para que mais e mais pessoas estejam aqui junto com a gente. Vamos ver se a gente ultrapassa aí a casa dos 1000? Quero ver, hein? Participe aí, mande, compartilhe o vídeo do Facebook com seus amigos e participe você também. A pergunta agora do nosso Instagram, quem mandou foi o Davi Júnior. E a pergunta do Davi é o seguinte: se o julgo desigual é considerado pecado segundo a Bíblia, por que aparentemente lá no texto de 1 Coríntios 7, 12 a 14, recomenda a união de pessoas em julgo desigual? Como é que é isso que em 1 Coríntios está recomendando a questão do julgo desigual, professor? Vamos ver o que está escrito aí. 1 Coríntios 7, de 12 a 14. Veja aí, professor, o que está dizendo aí. Não, aqui, ó, não está recomendando o julgo desigual. O que ele está fazendo é o seguinte: o que ele está fazendo? Está dizendo, se uma pessoa está casada com uma pessoa que é descrente, né, por exemplo, se uma cristã está casada com um homem não crente, cristão, né? Os dois antes eram descrentes, um se converte. O que Paulo está dizendo é que é para não se separarem. Ele não está mandando um crente casar-se com um incrédulo. Ele está impedindo que duas pessoas já casadas se separem pelo fato de uma se tornar crente. É simples isso de ler no contexto. Olha o verso 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, porque nem sempre o casal aceita Jesus como Salvador. Às vezes o homem só aceita, às vezes só a mulher aceita, às vezes só os filhos aceitam. Isso é normal, né? É porque ele fala se já é casado, né, professor? Sim, já está casado. Tem uma mulher incrédula e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente ver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente.
Ou seja, aquele que se tornou crente, ele pode influenciar para o bem aquele que é descrente ou que não conhece toda a verdade. Então você confundiu as coisas. Você está pensando que Paulo aqui está falando do casamento entre um crédulo e incrédulo. Não, ele está falando o quê? Já que essas pessoas já estão casadas e uma delas se converteu, que não exista o divórcio por causa disso. Porque a conversão das pessoas, a entrada delas na igreja não é para separar os casais, é para mantê-los mais firmes ainda. Muito bem, professor, muito bem. O nosso tempo está correndo aqui, a gente tem que ir para mais um intervalo. Mas aproveite o intervalo aí, faça a sua pergunta, manda para a gente. A gente volta já. Já estamos de volta ao vivo aqui e você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, ou pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, hein? Faça sua pergunta, manda pra gente aqui. Essa que chegou aqui pelo nosso SMS, está falando sobre o dízimo. Talvez você tenha algumas dúvidas com relação ao dízimo, o que devolver, o que não devolver. A pergunta é a seguinte, professor. Eu devolvia 16% de pacto. Pacto é uma forma de ofertar. Você faz um pacto, né, de oferta programada. Então, eu devolvia 16% de pacto, fora os 10% do dízimo. Mas fiz um empréstimo e não consegui mais devolver como antes. Agora devolvo somente 10% de pacto e dízimo, mas com o líquido já descontado do empréstimo. O que eu faço? Por favor, me ajude. Não vou mais conseguir devolver o atrasado. Deixa eu ver se eu entendi aqui, professor. Não sei se ele está dizendo isso. Ele devolvia 16 de pacto e 10 de dízimo. Agora ele devolve 10% de pacto e dízimo. Não sei se é 10% de pacto e 10% de dízimo. As duas ou se coisas. 10% envolvendo pacto e dízimo. Envolvendo. Né? E a dúvida dele aqui, se ele não vai conseguir devolver o atrasado, será que ele está sentindo que está roubando a Deus? Olha, nós não temos, o irmão não nos deu muitos detalhes para dar uma resposta específica. Se ele estiver devolvendo 10 de pacto e 10 de dízimo, então ele está certo com Deus, porque a questão de atrasados ou não é com relação a dízimo, não é, professor? Sim, mas com o pacto também. Né? As ofertas, porque Malaquias 3, 8 e 9 diz que nós roubamos a Deus quando não damos ofertas e quando não dizimamos. Então as duas coisas são muito importantes. Então veja, eu não sei se o irmão fez isso. É possível que você tenha dizimado do seu empréstimo, isso não é necessário. Se você pegou um empréstimo para gerar uma renda, você vai dizimar do lucro real, daquilo que gerou a renda. Esse é um ponto. Segundo ponto, o pacto de ofertas não precisa ser 10%. Algumas pessoas dão 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, isso é uma coisa individual e pessoal. Agora, se você tem um dízimo atrasado, uma oferta atrasada, eu lhe dou uma sugestão que, na verdade, eu aprendi com uma aluna de um dos meus cursos. Ela disse o seguinte: eu fiquei muito tempo sem dizimar e agora, ao invés de dizimar 10%, por 2 anos eu vou dar de dízimo, diríamos assim, 11%, porque aí eu consigo recuperar o atrasado que eu não dizimei ao Senhor. Então é uma estratégia que você pode adotar, tá? Mas eu gostaria de entender melhor qual é a relação desse seu empréstimo com o dízimo, eu não entendi. Então, se você quiser mandar mais informações para nós o ajudarmos, estaremos à tua disposição. Muito bem. Bom, como você sabe, você pode mandar a sua pergunta para a gente através de um vídeo também, né? Nós temos um WhatsApp específico para isso. Nosso WhatsApp, o número é 12 98283 0099. Você grava um vídeo, você fazendo a sua pergunta e manda para a gente aqui. Nós temos uma pergunta que chegou para a gente hoje, é do Daniel. Vamos ver o que ele perguntou. Boa noite, Tito. Boa noite, Leandro. Me chamo Daniel. Sou do Rio Grande do Norte, sou evangélico.
e gosto muito do programa de vocês. A minha dúvida é com respeito à missão dos 70, que algumas versões dizem que foi 70 e outras versões dizem que foram 72. Eu gostaria de que vocês me explicassem melhor se foi 70 ou 72. Daniel, obrigado por você acompanhar o nosso programa. Aqui em Lucas 10, verso 1, na Almeida, Revista Atualizada, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, era uma missão especial que essas pessoas tinham de preceder a Cristo antes dele chegar numa cidade. Mas algumas traduções não apresentam o número, 70, como na Almeida Atualizada, apresenta 72. E por que isso ocorre? Nós não temos mais os originais da Bíblia. O que nós temos são cópias bem antigas e um número de cópias muito significativo dos escritos bíblicos. O que acontece? Algumas cópias, alguns manuscritos apresentam aqui em Lucas 10, 1, 70 e outros apresentam 72. Então é impossível nós termos certeza de quantos discípulos Cristo enviou ali, se foram 70 ou foram 72. Porque alguns manuscritos foram copiados de uma forma diferente. Pode ter sido um erro do copista, mas não temos como saber qual copista cometeu aquele pequeno errinho, entendeu? Não é um erro de Deus na Bíblia, é um errinho humano, uma coisa simples, que em nada afeta a mensagem bíblica. Então não temos realmente como ter certeza qual tradução bíblica é correta, porque cada tradução se baseia em manuscritos diferentes. E alguns dizem 70, outros dizem 72. Muito bem, eu estou com uma pergunta aqui do nosso blog. Deixa eu pegar ela aqui. Está aqui, ó. O Denilson pergunta o seguinte. Ele é lá de Fortaleza, no Ceará. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Ele diz: congrego na Igreja Adventista, Conjunto Ceará. O meu questionamento é: se Jesus ao tocar um leproso, tocar em mortos, ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue, ele ficou impuro? Creio que não, mas não sei o porquê. Poderia me explicar? Existiam as leis dessa questão de se tocasse num leproso, estava impuro, nos mortos, aquela coisa toda. E nesse caso aí, Jesus, que fez tudo isso, ele não ficou impuro? A resposta é simples. Quando Deus dizia que alguém ficava impuro, era uma forma de Deus dizer que a pessoa estava cerimonialmente impura. E por quê? Cerimonialmente? Cerimonialmente impura. E por quê? Por causa do risco de contágio, tá? Então, não se permitia tocar um cadáver, estar muito próximo à mulher quando ela estivesse no período menstrual, porque eles viviam no deserto. O risco de contágio era muito grande porque eles não tinham sempre também água potável. Jesus não tinha problemas com contaminação alguma. Jesus jamais pegaria uma doença, uma lepra, porque ele é divino humano. Então Cristo é a fonte de vida. Ele não se tornou impuro, ele não transgrediu nada. A orientação foi dada a seres humanos israelitas que viviam num contexto de deserto. Essas orientações não foram dadas para Cristo, que é um ser divino humano, que é a fonte de vida e a fonte de toda a cura. Muito bem, agora me diga uma coisa, professor Leandro Quadros. Existe pecado maior e pecado menor? Por exemplo, o pecado do adultério e o pecado de fornicação, aos olhos de Deus, são iguais ou totalmente diferentes? Deus não considera todos os pecados iguais. Isso aí a Bíblia não deixa dúvidas para nós. Agora, óbvio, a Bíblia não diz: esse pecado eu considero mais grave, esse menos, esse eu considero 90%, esse 80%, esse 70%, 60%. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Então nós não podemos aventurarmos em dizer, tal pecado é mais grave do que outro. Existem sim pecados mais graves do que outros. Porque Jesus, por exemplo, mostrou que haverão diferentes graus de castigo.
para diferentes tipos de pecado. Se todos os pecados fossem iguais, o mesmo grau de castigo seria aplicado a todo mundo. Mas não vai ser assim. Mateus 11, a partir do verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Quando Cristo diz que para algumas cidades haveria menos rigor no juízo do que para outras, ele está dizendo que existe pecados mais graves do que outros. E aqui o pecado mais grave de todos era o quê? Rejeitar a Jesus Cristo. Então existem sim diferenças de pecado. Claro que seja um pecadão ou um pecadinho, ele pode nos tirar do reino do céu se nós não nos arrependermos dele. Mas Deus faz sim a distinção entre pecados. Imagine Deus considerar, por exemplo, um roubo de uma galinha na mesma proporção de gravidade que um homicídio. Absurdo, né? Uma total disparidade em relação à justiça, tá? Então Deus faz sim diferença e nós podemos fazer algumas análises, mas não definir. Não podemos pegar uma lista de pecados e agora por nossa própria conta dizer assim, ó, isso é mais grave, isso é menos e por aí vai. Mas que Deus faz a diferença, não há dúvida alguma. Muito bem, essa pergunta quem mandou foi a Elaine Vieira de Souza, obrigado pela sua participação. Eu tenho uma perguntinha do Facebook aqui, que é o seguinte, olha, quem mandou foi o Paulo Roberto. E o Paulo Roberto, ele diz, ele e a Fátima assistem um programa, obrigado pela sua audiência. Eles são do Rio de Janeiro. Eles gostariam de saber se existiu dragão, pois ele leu lá em Jó 41 e na opinião dele, ou na conclusão dele, é que realmente existiu dragão. Então, quando fala do Leviatã ali, pela forma como é descrita em Jó, né, chega um momento que ele fala, será que você quer criar esse bicho como se fosse uma ave? Dá a entender de que aquele monstro tinha asas, né? Quando ele fala que quer pegar com um anzol, dá a entender que era, enfim, não é bem certo o que é o Leviatã. Ele chegou na conclusão que é dragão. Se existe o nome dragão na Bíblia, essa criatura, porventura, existiu mesmo? Não, isso aí é um mito, né? A Bíblia se utiliza de linguagem mitológica para poder comunicar as suas verdades de uma forma que as pessoas entendam. Então, por exemplo, o dragão era um símbolo da destruição, um animal terrível na mitologia. Então, em Apocalipse 12, 7 a 9, Satanás é comparado a um dragão. Agora, a mitologia sempre existiu? Na época de Daniel, por exemplo? Sempre existiu. Sempre existiu mitologia. Desde o início do mundo, os egípcios tinham muitos mitos, bem antes de Israel, né? Então, isso sempre existiu. Agora, esse animal dragão que voa e cospe fogo, isso não existiu. E nós não temos como identificar certos animais mencionados na Bíblia, como o Leviatã e como o Behemoth, mencionado em algumas traduções. São animais pré-históricos, né? E não existe nenhum animal atual com as características deles. Então, qualquer identificação desses animais é mera especulação. Olha, outra questão que tem aqui do Erimar, também pelo Facebook, muita gente no Facebook, a pergunta dele é a seguinte, eu queria saber por que o povo hebreu ficou cativo no Egito, uma vez que José foi governador de lá? Por que o povo hebreu ficou 400 anos cativos no Egito, se o próprio José era governador lá? Quando você lê a história, você percebe que José morreu e o faraó que comandava na época de José deixou de ser faraó e veio um faraó perverso. Foi esse outro faraó, após a morte de José, que escravizou o povo. Então você tem que ler a história, né? Você tem que ler ali a história para você ver que houve uma troca de faraó logo após a morte de José. E este faraó perverso escravizou Israel.
Ok, professor. Olha, não temos mais tempo de colocar perguntas aqui, mas mais uma vez eu quero te agradecer imensamente aí por você estar sempre pronto para responder as nossas dúvidas aqui, né? E a você que acompanha a gente, obrigado por você ter feito esse programa acontecer aqui, mandando as suas perguntas. Nós temos aqui centenas de perguntas que chegam a cada programa, hoje não foi diferente. Muitas perguntas chegaram pelo Facebook, pelo Instagram. Obrigado a você que está nos acompanhando no Instagram também. Por favor, não esqueça de se inscrever no nosso Instagram, tá bom? E a você que está no Facebook, também se inscreva no Facebook. Enfim, eu só tenho que agradecer a você por você ter feito esse programa acontecer. E, professor, a gente está sempre aqui nos encontrando às segundas-feiras para essas perguntas mais diversas que chegam aqui. Eu te agradeço aí por mais uma vez ter respondido essa que nós colocamos aqui na mira hoje. Obrigado, Tito, pela companhia. Obrigado por também ser o intermediário, né, entre o telespectador e a Bíblia. E eu digo a você, telespectador, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Muito bem, eu queria lembrar a você também que no NT Play você pode ver todo o conteúdo da TV Novo Tempo. Agora, o NT Play também lançou outras categorias aí que você pode apreciar e curtir bastante. ntplay.com, você pode entrar lá, ver conteúdo da gravadora Novo Tempo, os programas que você gosta, enfim, tem uma quantidade de coisas para você ver lá no nosso NT Play, tá bom? Então não deixa de visitar não. Você já sabe aqui nesse momento, nesse programa, quando você coloca as suas perguntas e as suas dúvidas, elas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!